Olá, meus irmãos, um bom sábado. Vamos entrar numa mensagem importante, vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos fortaleça, nos ajude para os eventos finais. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos tentar responder, ou pelo menos ter uma noção, a pergunta a título do vídeo. Qual é a chance do decreto dominical sair num futuro governo de Donald Trump? Eu digo futuro porque não sabemos quem vai ganhar as eleições agora em 2024. Mas podemos ter uma prévia já dos planos do governo de Trump envolvendo a união entre igreja e Estado, para termos uma métrica, uma noção de que, sim, podemos colocar aí mais de 50% de chance, muito mais de 50% de chance, do decreto dominical sair no governo de Donald Trump. Vamos tentar analisar aqui os dados sem emocionalismo, né? Também sem viés de sensacionalismo, mas com a pura realidade que nos é apresentada. Tá ok? Primeira coisa que possamos entender, nesse momento Donald Trump está passando por um julgamento envolvendo uma atriz de filmes adultos que ela pagou, que ele, pagou o silêncio dela, mais de $100 mil ali para ela ficar em silêncio sobre esse caso extraconjugal, para que ele possa concorrer à presidência dos Estados Unidos, ok? No seu primeiro mandato. O caso veio a público e ele está sendo julgado agora, ok? Sobre essa situação aqui. Mas diferentemente da legislação brasileira, que tem pelo menos, podemos dizer assim, em tese, a lei da ficha limpa, lá nos Estados Unidos não tem essa lei. Portanto, mesmo que Trump for julgado, ele pode sim concorrer à presidência e até ganhar, Aqui diz aqui, mas o julgamento não deve preocupar Trump no âmbito da eleição presidencial, marcada para 5 de novembro. Isso porque, segundo especialistas consultados pelo Valor, que é o site, mesmo que Trump seja julgado culpado, ele ainda poderá participar das eleições e, se eleito, poderá assumir a presidência. Então, mesmo que ele seja considerado culpado nesse caso aí de suborno, a atriz de filmes adultos aí, ele pode concorrer à presidência. Então, vemos que isso não é um problema para Donald Trump, Sobre a união entre igreja e Estado, Trump tem algum plano referente a isso? Vamos dar uma olhada aqui sobre a campanha que Trump está fazendo com as Bíblias, Em todo o seu comício tem uma música, chamada Deus Abençoe a América. Ela sempre é tocada no início dos comícios de Donald Trump. E Trump, embalado nesse ativismo religioso envolvendo os conservadores, ele endossou, ele endossou a venda de uma Bíblia, por $60. O texto diz que essa Bíblia é oferecida aos americanos patrióticos, devotos e de direita, e a oportunidade de comprar por meros $59,99. A Bíblia, ela tem a primeira parte está escrito Deus Abençoe a América. Numa mensagem de vídeo, Trump disse: "Estou orgulhoso de fazer parceria com o meu grande amigo Lee Greenwood, que não ama sua música God Bless the USA", ou seja, ele fazendo uma pergunta aqui, com conexão com a promoção da Bíblia God Bless You USA, ou seja, Deus Abençoe a América. Então o que acontece? O Trump está promovendo uma Bíblia, que tem uma capa ali com alguns dizeres políticos, na capa ali,
né, sobre a sua campanha. Perguntado ao produtor da Bíblia se o dinheiro da venda das Bíblias vai para a campanha, ele disse que não, né? O produtor disse que não. Apesar de que outros, né, críticos estão dizendo que sim, que os dinheiro da campanha da venda das Bíblias vai para a campanha, e outros e o próprio produtor da Bíblia disse que não. Deixa eu ver aqui. Aqui são as palavras do Donald Trump, né? A última vez que o povo americano viu Donald Trump segurar uma Bíblia, disse ela, foi para uma oportunidade fotográfica depois de ele ter atacado com um gás lacrimogêneo cidadãos americanos que se manifestavam contra a supremacia branca. Então, assim, a acusação que faz é que o Trump está usando os cristãos para se promover politicamente, mas que ele não gosta de Deus, não gosta de Jesus, não gosta de coisíssima nenhuma, né? O fato, queridos, é que as igrejas protestantes, os evangélicos, eles apoiam em peso Donald Trump, né? Ele apoia em peso Donald Trump, assim como aconteceu na época aqui do governo Bolsonaro, que os evangélicos em peso, claro, com uma minoria muito pequena, mas em sua maioria apoiava a candidatura do ex-presidente, né? Do ex-presidente Bolsonaro. Então vamos lá, aqui tem um vídeo, né? Vou tentar abrir aqui o vídeo, e eu até tinha colocado no canal esse vídeo que mostra Trump falando. E o que tá pegando por lá, hein? O ex-presidente e pré-candidato Donald Trump. Agora a CNN, né, que é contra, com certeza muitos da CNN é contra a candidatura de Trump. Alguns vão fazer um comentário contra, né? Outras redes de comunicação vão fazer um comentário a favor. É assim. O jornalismo, infelizmente, ele não tem uma posição neutra referente à política. Na maioria nós sabemos, a maioria das redes, né, de notícias tem o seu candidato, né? Uns têm preferência para o candidato da direita, outros têm preferência para o candidato da esquerda. Vamos ver o que essa jornalista voltou a gerar polêmica nos Estados Unidos. Por quê? Agora é a venda de uma Bíblia patriota, chamada Deus Abençoe os Estados Unidos. Américo Martins, é uma revisão da Bíblia? É isso? É uma Bíblia diferente? Ou estão usando a capa da Bíblia? É o que exatamente? Mais uma polêmica em volta do ex-presidente Donald Trump. O ex-presidente essa semana fez um anúncio nas suas redes sociais dizendo e estimulando os americanos a comprarem essa Bíblia em particular. Antes que alguém se assuste, não é uma tentativa do ex-presidente de reescrever a Bíblia. Acho que nem ele seria capaz de um ato como esse. Mas essa Bíblia, de qualquer forma, que é a Bíblia normal, tem alguns elementos que causaram muita polêmica nos Estados Unidos. Primeiro, uma bandeira dos Estados Unidos na capa, essa menção, Deus abençoe a América, menções à Constituição americana, textos políticos no início dela, não partidários e não em defesa necessariamente do ex-presidente Donald Trump, mas inevitavelmente esse movimento dele, que ele pede a compra dessa Bíblia, que custa R$300, se alguém tiver interessado, $60, ele pede isso inclusive para ajudar o financiamento da sua campanha. Isso causou uma confusão enorme nos Estados Unidos, porque o ex-presidente está... Só lembrando que aqui o repórter disse que a venda das Bíblias é para ajudar o financiamento da campanha de Trump. Porém, o produtor da Bíblia disse que nenhum centavo vai para a candidatura de Trump, nenhum centavo da venda das Bíblias. Então vemos aí de informações desencontradas, né? Obviamente misturando política com religião, que são dois assuntos que deveriam sempre ser separados, especialmente numa democracia, como é o caso dos Estados Unidos, onde há uma separação clara entre Estado e Igreja, e ele foi acusado de não respeitar isso e de tentar manipular a fé das pessoas com benefício eleitoreiro. Várias entidades cristãs. Você pode ver que o repórter diz que o Trump está sendo acusado de não respeitar
a separação entre igreja e Estado, não respeitar o Estado laico, né? Então vemos sim que Trump ele tem essa tendência de ir contra, né, o Estado laico em apoio às igrejas evangélicas. Nesse site aqui, que tem informações extremamente importantes, inclusive eu tinha passado no canal aqui, o político está em inglês, tem informações muito fortes aqui, né? Tem informações muito fortes. Aqui diz aqui, ó, aliados de Trump se preparam para infundir nacionalismo cristão na segunda administração. Então, como você pode notar na chamada do site, os aliados de Donald Trump se preparam para colocar o nacionalismo cristão na segunda administração. Se Trump ganhar, eles vão vir com tudo, né? O líder é Russell Vogel, né, que é aliado, né, ao projeto 2025. E ele, em esforço, né, junto com outros evangélicos, né, eles bolaram um documento, como você já conhece, que é chamado Mandato para a Liderança, ou chamado Projeto 2025, que coloca o decreto dominical na página 589, né? E o site diz aqui, ó, os nacionalistas cristãos na América acreditam que o país foi fundado como uma nação cristã e que valores cristãos devem ser priorizados em todo o governo e na vida pública. À medida que o país se tornou menos religioso e mais diversificado, Vogel abraçou a ideia de que os cristãos estão sob ataque e falou das práticas que poderiam se seguir a resposta. Então aqui, esse líder aqui, né, que é aliado de Trump, ele disse que os cristãos estão sofrendo ataque, né? Pela esquerda nos Estados Unidos é necessário fortalecer o poder, né, da igreja. Aqui diz aqui, ó, um documento elaborado pela equipe de bolsistas do CRA inclui uma lista de principais prioridades em segundo mandato de Trump. Nacionalismo cristão é um dos principais. Então, assim, em um documento elaborado, né, diz aqui que uma das prioridades do governo de Trump é promover o nacionalismo cristão na América. Então, vemos aqui uma forte declaração da derrubada do Estado laico, né? Então, assim, eles têm plano, sim, de derrubar o Estado laico e fortalecer o poder da igreja. Aqui diz aqui, a América deve ser reconhecida como uma nação cristã, onde os nossos direitos e deveres são entendidos como vindo de Deus. Então, isso aqui é uma declaração muito forte, né? Trump terá um apoio tremendo das igrejas evangélicas, né, de todos os Estados Unidos. E aqui Trump, ele fala que vai fazer algo. Deixa eu ver se eu consigo coisar aqui. É preciso recuperar as tradições cristãs. Spread our Christian values with others. Precisamos espalhar os valores de Cristo e fazer com que as pessoas voltem a orar, disse ele. Apesar da divulgação feita pelo ex-presidente, a editora responsável pela produção diz que a Bíblia não tem relação com a campanha política. Donald Trump é o principal candidato do Partido Republicano e as tradições cristãs. Vamos ver mais uma vez. Diz que a religião tem uma Bíblia, disse o ex-presidente. Mas tem gente que criticou veementemente tudo isso. O ex-presidente Donald Trump afirmou em vídeo que os Estados Unidos estão perdendo o cristianismo e a religião e recomendou que todos leiam a Bíblia. A lot of people have it. Eu quero que muitas pessoas tenham a Bíblia, disse o ex-presidente. Isso faz bem para o coração e para a alma, enfatizou. For your heart, for your soul. Nas mãos, Trump apresenta uma versão inspirada na música que abre os eventos de campanha God Bless the USA. Deus abençoe os Estados Unidos. No vídeo publicado na própria rede social, o ex-presidente diz que a religião e o cristianismo são as coisas que mais faltam no país. Para Trump, a Bíblia é uma lembrança de que para tornar a América grande...
Você viu que de todas as religiões, Trump destacou o cristianismo, né? Que o cristianismo precisa de volta estar no país. Então, é muito forte, né, meus irmãos? Aqui o pastor Michelson Borges, como vocês já conhecem. Проживаємо в зоні бойових дій. Ховаємося в підвалах, ховаємося. Pastor Michelson Borges, que é um dos poucos pastores adventistas que prega sobre o tema, ele leu a matéria sobre o político, sobre o nacionalismo cristão na América, e ele fala que isso é uma derrubada do Estado laico, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Aqui é um corte, tá? Vocês podem ir no canal e assistir diretamente lá. Ou seja, religião mesclada mesmo com a política pública. A América deveria ser reconhecida como uma nação cristã, onde os nossos direitos e deveres são entendidos como vindos de Deus, escreveu Vogt há 2 anos na Newsweek, na revista Newsweek. Nacionalismo cristão é, na verdade, uma descrição bastante benigna e útil para aqueles que acreditam na preservação da herança judaico-cristã do nosso país. Declarações muito fortes, né? Muito interessantes e proféticas, né? Flynn está atualmente focado em recrutar o que ele chama de exército de Deus, enquanto ele invade o país promovendo sua visão de colocar o cristianismo no centro da vida americana. E assim, o Estado laico vai por água abaixo, né? É bom lembrar que na primeira gestão, Trump já dizia que... Aí, como o Michelson Borges falou aqui, que difundindo o nacionalismo cristão, o projeto 2025, o Estado laico ele é derrubado, né? Aí vocês podem olhar aí na íntegra a mensagem, aqui é um corte, mas vocês podem ir no canal dele e ver, né, falando aí. E outra coisa, ele disse que isso é profético, né? Poucos pastores, né, poucos líderes da nossa igreja assim, de nome, dizem que esse movimento de nacionalismo cristão é profético. Mas o pastor Michelson Borges está antenado do assunto. Ele diz que é sim a formação na imagem da besta, né? Quando vamos no Apocalipse, no livro do Apocalipse, aqui capítulo 13, como vamos no Apocalipse capítulo 13, aqui fala sobre a criação da imagem da besta, né? O verso 15 diz: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez com que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres e livres, se lhes pôs o sinal na testa, na sua mão direita, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem o nome da besta, o número da besta, né? Olha que coisa interessante. Antes do sinal, existe a formação da imagem da besta. Vamos ver o que Ellen White diz, né? O que é a imagem da besta, né? Aqui no livro Grande Conflito, Ellen White explica, né? Mas o que é a imagem da besta? Como ela será formada? A imagem da besta é feita pela besta de 2 chifres, isto é, os Estados Unidos, né? E a imagem é a primeira besta. E, portanto, para sabermos o que é a imagem e como ela será formada, devemos estudar as características da própria besta. Aí ela fala aqui, né, que a origem da besta, né, Roma, foi a união entre igreja e Estado. Ela diz aqui, ó: a fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve de tal ponto dirigir o governo civil. Isso quer dizer o seguinte: se nos Estados Unidos as igrejas tomarem conta do governo e dirigir o governo civil, como acontecia na Idade Média, lá com Roma, né, com a igreja romana, isso quer dizer que se formou a imagem da besta. O que é a imagem? É uma representação, né? Uma representação do passado. Isso quer dizer o seguinte, que quando os Estados Unidos ele derrubar o Estado laico, a igreja e o Estado se unir, aí vai
eles vão fazer uma representação do passado, que aconteceu no passado, na Idade Média, quando a Igreja Romana se uniu com o Estado para perseguir os cristãos. Então, assim, o que aquele site político diz sobre o nacionalismo cristão na segunda administração de Trump, tomando posse do governo, é o que Ellen White escreveu aqui. Por isso, o pastor Michelson Borges diz que é algo profético. Então vemos, né, que isso está muito próximo de acontecer, né? Voltando aqui, esse site aqui é um site de oposição, né, que analisou o projeto dos nacionalistas cristãos para saber se vai contra a Constituição americana, né? Esse projeto, chamado 2025, é um projeto feito pelo Partido Republicano, né, que são os apoiadores de Trump. Eles analisaram, né, esse projeto para saber se tem alguma coisa que vai ferir a liberdade religiosa, né? E depois de muita pesquisa, eles chegaram a algumas conclusões, né? A primeira conclusão está dizendo aqui, ó, o projeto 2025 da direita quer fazer da fé o trabalho do governo. Então o site começa dizendo o quê? Que o projeto 2025 para o próximo presidente republicano vai unir igreja e Estado, ou seja, fazer da fé o trabalho do governo. Então isso aqui é muito sério, né? E aqui nas letras pequenas está dizendo aqui, ó, uma coligação bem financiada quer colocar a Bíblia à frente da Constituição. Tá vendo aí? Então essa é uma acusação muito grave, né? Então isso aqui é profético. Se Trump assumir, e como diz lá o site, o político, que ele vai apoiar o projeto 2025, que está na agenda, né, do presidente republicano, aí sim, meus irmãos, igreja e Estado com certeza vai ser derrubado, né? O projeto 2025 recebeu considerável atenção dos meios de comunicação social pelo seu orçamento de 22 milhões de dólares e seus planos para expandir o poder presidencial. Aí, deixa eu tirar aqui o anúncio. Deixa eu continuar lendo aqui. Trata-se do próximo presidente republicano, seja ele quem for, que promove o nacionalismo cristão. Então aqui, o que está dizendo esse site? Que esse projeto 2025 é uma métrica, né, são os passos determinados do próximo presidente dos Estados Unidos republicano. Ou seja, se Donald Trump ganhar, ele vai ser obrigado a seguir os passos dos nacionalistas cristãos. Se ele não seguir, é claro que os próprios apoiadores dele vai derrubar Trump, né? E claro que Trump não vai querer isso, vai fazer de tudo para apoiar esse governo, como ele já está fazendo aí, né? Para apoiar os nacionalistas, né? Como a promulgação das Bíblias, né? Falando para as pessoas voltar à igreja. Aí nesse projeto 2025, os nacionalistas cristãos colocam vários respaldos da lei americana, como lei a respeito do casamento, né? Nós não vamos ler, que o presidente vai ter que seguir, né? Sobre respeito às políticas de Covid-19. Agora, o que mais nos interessa como observadores das profecias é a parte do Departamento do Trabalho. O projeto 2025, na parte do Departamento do Trabalho, na seção do Departamento, eles dizem o quê? Que o sábado ele está sendo secularizado, tá vendo? O consumismo e o secularismo pelo declínio da observância do sábado. Então aqui na seção do trabalho diz que o sábado, que ele se refere aqui é o domingo, né? Que eles consideram o domingo como um sábado nos Estados Unidos, está sendo secularizado e isso precisa mudar. Aí o site de oposição diz assim, ó, mas ele, falando do relator do projeto, não se contenta em relembrar os bons e velhos tempos que os americanos iam à igreja. Ele quer que o governo federal empurre as pessoas de volta à igreja, ao Congresso, para encorajar um descanso comunitário. Então aqui, esse site analisou todo o projeto dos nacionalistas cristãos e disse que
na parte do trabalho, do setor do trabalho, eles querem alterar a lei do trabalho FLSA para promulgar um descanso comunitário, ou seja, um decreto dominical, ok? Então na página 589 existe lá um capítulo, né, falando ali de um descanso comunitário, né, que vai fazer com que os congressistas coloquem um descanso para todos os americanos. E ali no projeto eles falam que vai ter o descanso na sexta, no sábado e no domingo. Porém nós sabemos que não tem como conciliar descanso na sexta, sábado e domingo, porque o que vale é a maioria, né? Se uma minoria descansa na sexta, outra minoria descansa no sábado, vai atrapalhar a maioria que descansa no domingo. E é óbvio que esse projeto ele vai começar abrindo respaldo para as outras religiões, depois vai se fortalecendo em torno do domingo, né? Como vemos no caso do ano passado de Gerald Groff. Então é muito sério, né? Então esse site ele fala sim do projeto 2025 como na página 589 falando sobre o decreto dominical, um dia de descanso ali impulsionado por lei, né? Então, diante de todas essas informações, a pergunta é: qual que é a chance do decreto dominical sair no governo de Trump? Como esse site disse aqui, né, o político disse, através desse líder aqui, Volk, né, disse que Trump vai seguir à risca o projeto 2025. É óbvio que existe aí mais de 80% de chance, do decreto dominical sair no governo de Donald Trump, né? Mais de 80% de chance. Quando nós vemos aqui no histórico das medidas religiosas no Congresso, que existe um histórico aqui sobre o Congresso. Aqui existe um histórico, né, de medidas religiosas no Congresso dos Estados Unidos, né? Aqui diz aqui, ó, as tentativas persistentes para uma legislação religiosa em nosso tempo. Então esse é um historiador que fez isso, né? Assessor jurídico, historiador, que fez essa base aqui, né? Ele, claro que é também um historiador adventista, né? Ele fez um registro de várias medidas ao longo do tempo aí para colocar um decreto dominical nos Estados Unidos. A primeira medida foi no Congresso dos Estados Unidos do ano de 1888, né? Você vê que vai até o ano de 1949. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui. Aqui é um registro de 58 anos de medidas para tentar unir igreja e Estado, né? Colocar a religião dentro do Estado, né? Aqui, deixa eu ver aqui. Medidas religiosas no Congresso desde 1888. A Câmara dos Representantes, na resolução do Senado, conjunta da Câmara, tópico depois do número, aqui está falando sobre as siglas, né, que vai ser usado aqui. Aqui no projeto de lei, né, tá o número dele aqui, 2983, assegura às pessoas o gozo do primeiro dia da semana, comumente conhecido como o dia do Senhor, como um dia de descanso, e promove a sua observância como um dia de adoração, né? Ele foi feito pelo senador, né? Pelo senador Blair, né? Interessante, esse projeto de lei aqui de 1888, a Ellen White falou sobre ele, né? No livro Eventos Finais, dá uma olhadinha aqui. Aqui ela diz aqui, ó, estivemos perto de ver isso realizar-se na Califórnia há pouco tempo atrás, mas foi apenas a ameaça do sopro dos quatro ventos.
Até agora eles têm sido contidos pelos 4 ventos. Eles estão sendo contidos, pelos 4 anjos. Não estamos bem preparados ainda. Há uma obra a ser efetuada. Então os anjos receberão a ordem de soltar os ventos. Olha que coisa interessante. Essa declaração aqui de Ellen White, que fala que estive perto do decreto dominical sair nos Estados Unidos, foi em 1888, nesse projeto aqui, né, do senador Blair. Não passou, né? Ele não passou. Aí depois vem a resolução 86, propõe emenda à Constituição dos Estados Unidos concernente ao estabelecimento de religião em escolas públicas gratuitas, que é uma medida, né, de colocar a religião dentro das escolas públicas, né? Tá vendo aqui, ó, Blair, de New Hampshire, 25 de maio de 1888. Para nós se situarmos no tempo, essa foi a época da libertação dos escravos, né? Foi quando assinaram a Lei Áurea, né? Princesa Isabel assinou a Lei Áurea aqui no Brasil. Depois, no 51º Congresso, em 1889 a 1890, no projeto aqui, né, 946, assegura às pessoas os privilégios do descanso e do culto religioso, livres de perturbação por outros, no primeiro dia da semana. Então aqui eles, como o senador Blair não conseguiu apoiar o decreto dominical nacional, alguns estados em partes aderiram às medidas dominicais, como o estado de Colômbia, né, que foi mais assertivo, né, ele aceitou mais as medidas dominicais. Aí depois veio o 52º Congresso, proibir a abertura de qualquer exposição no domingo onde recursos dos Estados Unidos sejam empregados. Então nós vemos aqui esse histórico, né, de várias medidas dominicais, mas isoladas, né? Você vê que o histórico é bem grande, né? Mas várias medidas isoladas, um estado ou outro aderindo às leis dominicais, que é chamado de leis azuis. Porém, o projeto 2025 ele é diferente, né? Por que ele é diferente? Porque o projeto diz que eles vão querer colocar uma lei nacional, ou seja, para todos os americanos, e impulsionar o Congresso a fazer um descanso comunitário, como foi anunciado nesse site aqui, né? Vou até voltar aqui de novo. É diferente dessas leis aí que tá desde 1888. Se você olhar, existe leis, e se você pesquisar, existe leis dominicais nos Estados Unidos, mas leis isoladas, né, chamadas leis azuis, que não são tão fortes, né? Num estado ou outro elas são fortes, né? Mas o projeto 2025 dos republicanos, tá aqui. O projeto 2025 dos republicanos, eles têm um projeto para fazer com que um Congresso, né, obrigue as pessoas a descansar, né? Cadê? Deixa eu voltar aqui, deixa eu fechar. Por isso que é importante ver que agora é diferente, porque alguns falam assim que o negócio do decreto dominical é invencionismo dos adventistas. Não, agora eles têm um projeto diferente. Agora o negócio é mais forte, podemos dizer assim, né? É mais forte. Vamos voltar aqui, porque isso aqui é importante. Deixa eu traduzir aqui, que está em inglês ainda. Aqui, como vocês viram, né? Mas ele, falando do relator do projeto, que é Barry, né, não se contenta em relembrar os bons e velhos tempos em que os americanos iam à igreja. Ele quer que o governo federal empurre as pessoas de volta à igreja e apele ao Congresso para encorajar um descanso comunitário, alterando as leis de padrões de trabalho. Então, assim, eles querem alterar uma lei nacional de trabalho, né, o AFLSA. Então é uma coisa nacional, eles querem mexer com toda a América, né? Eu achei interessante essa parte aqui, ó. O título diz o quê?
o site dizendo, né? O governo federal não precisa se preocupar em salvar almas. A instituição de políticas baseadas na Bíblia. Essa é a parte mais forte, ó. Vocês conseguem ler aí, vou ver se eu consigo grifar aqui. Aqui diz aqui, ó. A instituição de políticas baseadas na Bíblia, a salvação de almas e a indução à observância do sábado constituem um ataque direto à liberdade religiosa. Aí entra lá no que Ellen White falou. O que? Quando a igreja e o Estado se unir e obrigar as pessoas a descansar no domingo, isso vai ser o que? A imagem da besta formada, a imagem da hierarquia romana do passado. Ou seja, os Estados Unidos vai fazer uma representação do que a Igreja Católica Romana fez na Idade Média, que é usar o poder do Estado para perseguir. E aqui esse site está fazendo uma acusação grave. A instituição de políticas baseada na Bíblia, a salvação de almas e a indução à observância do sábado, quando ele diz sábado está se referindo ao domingo, constitui um ataque direto à liberdade religiosa, uma liberdade garantida pela primeira emenda que mantém o governo fora da religião. Então esse site está fazendo uma acusação de que os republicanos, através do projeto 2025, estão promulgando um decreto dominical. A primeira leitura, a princípio, parece que eles estão falando do sábado do sétimo dia, que o projeto vai induzir as pessoas a observar o sábado. Não, essa indução não é a observância do sábado do sétimo dia, mas é do domingo, porque eles chamam o domingo lá na América de sábado, que se refere ao descanso, porque no hebraico o sábado é descanso, né? Então, mais uma vez respondendo, a pergunta é: será que no governo Trump ganhar, qual é a porcentagem de chance do decreto dominical sair? Com todas essas informações, todos esses dados, 80% de chance. Os 20% nós colocamos fatores exteriores, né, excepcionais. Por exemplo, o próprio Deus, né, fazer algo lá e não permitir que o decreto dominical saia e derrubar isso aí, para que o povo de Deus tenha mais tempo de graça na terra. Ou Deus permitir que os ventos sejam soltos e tudo aconteça. Mas tudo indica, se Trump ganhar, teremos um decreto dominical nos Estados Unidos. 80% de chance com todas essas afirmações. Só lembrando que se alguém quiser as fontes, né, coloque nos comentários, que eu vou colocar as fontes com todos os links e mandar para você, se você tiver interesse. E lembrando que o canal precisa de pelo menos 1000 inscritos para recomendar para outras pessoas, tá ok? Ainda não temos 1000 inscritos no canal e precisamos para poder essa mensagem chegar a mais pessoas. Aqui tentamos fazer algo sensacionalismo, né? Mas algo baseado em fontes e na realidade, né? Como vocês estão vendo, são todas informações verídicas, né? Como foi endossada pelo próprio pastor Michelson Borges, que diz que o projeto 2025 é algo profético, né? Como vocês viram no vídeo, nesse vídeo dele aqui, né? Você pode notar lá, né? Até um corte. Pode procurar nesse título aí, foi colocado há um mês. Aliados de Trump se prepara para infundir nacionalismo cristão. Ele diz no vídeo que isso é algo profético. E eu vou junto com o pastor Michelson Borges afirmando que realmente isso é algo profético, né? Estamos realmente perto do fim. E olha que coisa interessante, quem não assistiu ainda, assista, né? Essa mensagem aqui, ó, do canal, é a mesma mensagem, tá? Temos somente 2 anos, temos apenas 2 anos. Nessa mensagem aqui, o diretor da ONU, né, o secretário da ONU, né, ele disse que os países têm apenas 2 anos para combater a crise climática. E nós vemos aqui nessa mensagem que daqui a 2 anos chegaremos ao ano de
2026, ano esse que estará no final da plataforma Laudato Si, né? Quando nós vemos aqui na plataforma Laudato Si, quando ela foi lançada em 2020, eles dizem que vai encerrar com um decreto dominical, né? Com um descanso também. Essa informação ela é muito importante. Se você quiser esse link, essa fonte, que nem eu disse, deixa no comentário que eu vou deixar aí com todas as fontes para vocês ficarem com todas as fontes, analisar uma por uma para poder se basear em algo fundamentado, né? Algo que eles estão falando. Lembrando que nós não podemos dar uma data exata para que tudo aconteça, porque nós não somos Deus, não somos oniscientes. Porém, possamos, né, e devemos nos guiar pelos sinais, né? Então essa porcentagem que eu coloquei de 80% de ser o decreto dominical no governo Trump é a estimativa que eles mesmos fazem aí, né, com base nos próprios dados que eles fornecem, né? Porque eles mesmos querem colocar o domingo lá na América para observar todos os cidadãos americanos, né, como vocês viram no projeto 2025. Mas quando nós entramos aqui nesse site, aqui foi logo quando saiu a plataforma Laudato Si, né? Como vocês sabem, a plataforma é uma forma do documento papal ser aplicado pelos países, né, nas COPs. Deixa eu ver aqui. Vou tentar aqui tirar esse anúncio. Está incomodando. Mas acho que vocês conseguem ler aí sem o anúncio embaixo. Vamos lá. Aqui fala sobre o lançamento da plataforma Laudato Si, quando ela foi lançada em novembro, né? Ali a partir do dia 14 de novembro de 2020. Nós vemos que fala da jornada, que é uma jornada de 7 anos, né? Aqui fala que a plataforma criará um espaço, né, para a Igreja Universal. Aqui fala que a plataforma ela foi criada com o objetivo de fazer um esforço popular, né, pelos católicos de todo o mundo. Aqui fala que a plataforma descreve 7 objetivos. Aqui fala que a plataforma descreve 7 objetivos a ser cumpridos até 2027, né? Agora presta bastante atenção aqui, ó. Eu vou ler dessa parte aqui até essa parte aqui. Presta atenção nesse detalhe chocante aqui, né, sobre a plataforma. Presta bastante atenção. Aqui diz aqui, ó. Os objetivos Laudato Si incluírem coisas como mudar para energias renováveis, tornar-se neutro em carbono, adotar estilo de vida mais simples e seguir diretrizes de investimento ético, como desinvestimento em combustíveis fósseis. Os organizadores traçaram uma jornada de 7 anos, sendo o primeiro ano gasto em planejamento, ou seja, o ano de 2021, porque se a plataforma foi lançada em novembro de 2020, em 2021 seguiria o ano de preparação e planejamento. Aí diz aqui, ó, vou até aumentar aqui, ó, seguida de 5 anos de ações concretas, encerrada com o último ano sabático para louvar e agradecer a Deus. Olha que coisa grave. Eles estão dizendo aqui que o último ano da plataforma Laudato Si, ele deve ser encerrado com um ano sabático, ou seja, um ano dedicado somente à guarda do domingo. Então vamos lá, se a plataforma é lançada em 2020, em novembro, aí vem 2021, depois 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027. Ela se encerra em 2027 e eles querem encerrar com um ano sabático, né?
Esse é o plano deles, encerrar com um decreto dominical. Ficou claro? Com um decreto dominical. Lembrando que a plataforma ela passou a ser integrada nas COPs a partir do ano passado, quando foi criado o Pavilhão da Fé, onde o Papa e as religiões agora têm representatividade dentro das COPs. Então o documento Laudato Si, ele deixou de ser um documento apenas católico para ser um documento discutido dentro das COPs, né? Através do Pavilhão da Fé. Isso foi colocado aqui nessa mensagem aqui, ó, foi explicado nessa mensagem, né? Então, aqui, ó, essa mensagem aqui, temos apenas 2 anos. Dá uma olhada lá, você vai entender que agora a Laudato Si, ela vai ser discutida dentro das conferências climáticas, tá ok? Então vemos, queridos, que tudo é conciliável, né? Tudo entra nos seus eixos, né? Tudo se combina, né? Então tudo indica que somos a última geração, né? E outra coisa interessante, precisamos nos santificar, porque a serva do Senhor diz que o tempo de angústia que está diante de nós vai exigir uma fé que não desfaleça. Fé essa que não desfaleça, ainda que severamente provada. E todos que deverão ser protegidos no tempo de angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus. Então, o negócio é muito sério. Isso está nessa citação que eu falei, está no livro Eventos Finais, né? Aí, mas vem uma outra pergunta importante. Mas é só nos Estados Unidos? Essa questão do decreto dominical, ela é só nos Estados Unidos? Nós vamos ver que não, o negócio está bem avançado. Como nós entramos aqui nesse site, aqui, quando entramos nesse site, todo o dia 7 de março, né? E no dia 3 de março eles fazem uma comemoração referente à criação do domingo. Então na Europa existe a chamada Aliança Europeia do Domingo, né? Que, ou seja, é um conjunto de mais de 100 alianças dominicais lá na Europa, né? Então vou repetir, né? Se eu falei alguma coisa aqui, então vamos repetir. Lá na Europa existe mais de 100 alianças dominicais para colocar o domingo como um dia protegido na Europa. Esse ano, em 2024, a Aliança Europeia do Domingo emite novo manifesto promovendo um domingo sem trabalho para todos. Então vamos lá. Essa aliança dominical com mais de 100 alianças, né? Essas entidades dominicais fizeram um manifesto conjunto para apresentar ao Parlamento Europeu, né? Aqui diz aqui, ó, tendo em vista o Dia Europeu do Domingo sem Trabalho, 3 de março, a Aliança Europeia do Domingo emite na sexta-feira, 1º de março, um novo manifesto sublinhando o tempo de descanso sincronizado. Então, que coisa interessante, esse manifesto foi lançado. Aqui está dizendo que é mais de 100 alianças, como vocês podem ver. E eles estão visando algo importante, uma data. Aqui eles colocaram uma data. Vamos dar uma olhada aqui na data. Vamos lá. Além disso, tendo em vista as próximas eleições na União Europeia em junho de 2024, a Aliança Dominical Europeia apela aos deputados e parlamentares europeus e os candidatos às eleições europeias para que apoiem o manifesto do seu comitê diretor. Olha que coisa interessante. Eles vão pegar esse manifesto para colocar o domingo como um dia de guarda na Europa para os parlamentares em junho de 2024. Tá vendo? Ó? Tendo em vista as próximas eleições em junho de 2024, a Aliança Dominical Europeia apela aos deputados e parlamentares europeus e os candidatos às eleições europeias para que apoiem o manifesto. Ou seja, o que eles vão fazer? Eles vão pegar esse manifesto e jogar na mesa dos deputados, senadores europeus. Aqui já está dizendo a data, né? Em junho de 2024.
Nós estamos no mês de abril, isso quer dizer que está próximo. Então o que vai acontecer? E é bom vocês pesquisar, né? Saber como é que vai ser isso aqui, estar por dentro, né? Ficar analisando, porque aqui está bem claro que em junho eles vão pegar esse manifesto aí do domingo como um dia de descanso e vão jogar na mesa dos deputados, senadores, dos parlamentares, né? Para que o domingo seja protegido como um dia de descanso. Então a lógica é muito simples. Se esse manifesto é aprovado em junho agora, teremos um decreto dominical bem antes do projeto 2025 do ano que vem nos Estados Unidos. Entendeu a data? Junho. Então eles vão jogar aí na mesa dos deputados e os deputados vão analisar o manifesto para saber se coloca o decreto dominical na Europa ou não. Então temos uma chance aí, uma grande chance, não temos certeza 100%, mas temos uma grande chance, de acordo com esse site aqui, do decreto dominical sair na Europa logo depois de junho, né, ou por final de 2024, né? E os outros países? Quando que vão aderir ao decreto dominical? Porque Ellen White fala que no livro de conflito que teria uma movimentação em torno do domingo, né? Para quem não assistiu, né, eu aconselho que assista. O canal Shekinah, ele lançou uma postagem minha do meu canal aqui, né? O Félix é meu amigo, eu coloquei o link lá para ele, do canal Shekinah. Vou pesquisar aqui. De religião. Para quem não assistiu, né, a mensagem é essa aqui, ó. Está do canal Shekinah, tem 75 mil visualizações. Está escrito assim, ó: projeto de lei 3346/2019 servirá para acelerar o decreto dominical contra os adventistas do Brasil, tá ok? Tem 75 mil visualizações, né? Ali eu explico sobre o projeto de lei aqui no Brasil, né? 3346 para proteger o domingo. O que acontece no dia no dia 20 de março, o projeto ele foi adiado, né? Na votação ele foi adiado. Eu mandei uma mensagem para o gabinete do senador Paulo Paim, né, para saber por que o projeto foi adiado, né? E aqui foi dizendo que a proposta foi adiada, né? O projeto de lei foi adiado da guarda do domingo no Brasil, né? Para proteger o dia de guarda, né? A proposta foi retirada a pedido do relator para análise do parecer. Então aqui eles me responderam que a proposta foi retirada por enquanto para fazer-se uma análise maior do texto. Quando nós entramos aqui, eles colocaram de novo em pauta agora na próxima reunião. Isso quer dizer o seguinte, que no dia 6 de março foi adiada a votação, mas agora eles vão colocar uma nova data aqui para a reunião. O projeto de lei tem número 3346 de 2019. Então vamos lá, esse aqui é um projeto de lei para proteger o domingo aqui no Brasil. Ficou claro? O deputado federal Vonei Queiroz, PDT, foi o autor do projeto. Certo?
o projeto de lei ele vai alterar as leis de trabalho CLT, as leis de trabalho CLT, pelo decreto de 1º de maio de 1943. Aqui está dizendo aqui, ó, permitindo ao servidor público um dia alternativo, né, em virtude de escusa de consciência, quando seu dia de guarda religioso coincidir com os dias de turno de exercício de atividades laborais. Isso quer dizer o seguinte, a lei diz o seguinte, que ela sendo aprovada, não só os adventistas vão ser beneficiados no sentido de não precisar trabalhar os sábados, né? Ou seja, não ser obrigado mais trabalhar o sábado nas empresas. Por causa dessa lei, se ela for aprovada, o adventista terá o seu direito de descansar o sábado. Mas a lei aqui, ela diz que não vai contemplar só os guardadores do sábado, mas os guardadores do domingo. Eu coloquei lá no vídeo, lá no Shekinah, que a princípio essa lei vai beneficiar os adventistas do Brasil, mas depois ela vai ser uma pedra de tropeço, porque os evangélicos eles correspondem a mais de 50 milhões de brasileiros e adventistas só tem 1 milhão aqui no Brasil. Então é óbvio que os empregadores não vai querer que os adventistas descansem 2 dias seguidos. Isso é muito óbvio. Essa lei sendo aprovada, os adventistas vão ser prejudicados. Por exemplo, se vai tanto beneficiar o adventista como o dominguista, como o adventista vai descansar 2 dias seguidos? É mais ou menos assim. A maioria dominguista vai guardar o domingo e a minoria sabatista guarda o sábado. Mas se a lei for aprovada, o empregador vai ter que dar o sábado e vai dar o domingo para o adventista. Então é claro que eles não vão querer isso. Eles vão entrar em um consenso para que todo mundo descanse em um só dia, que é o domingo. Então isso aqui vemos uma estratégia terrível. Por quê? A princípio parece que vai beneficiar o adventista, mas vai dar problema lá na frente. Então isso é profético. Porque como nós vimos que no Parlamento Europeu o manifesto vai ser jogado na mesa dos deputados em junho desse ano, e o projeto 2025 nos Estados Unidos diz para guardar o domingo, é óbvio que os outros países vão se mobilizar para proteger um dia de guarda. Aqui no Brasil vai ser através dessa lei aqui, bom? A lei 3346 de 2019. Quando nós vemos aqui na pauta, o relator é o senador Magno Malta, né? É ele que está analisando a lei e vai ser colocado para votação. Aí tem aqui o cronograma, né, do que foi votado, né? Em 20/3, né, do ano passado, de 2023, foi colocado na Comissão de Direitos Humanos. Aí depois no dia 19/4 de 2024, que é o último estado, tá vendo? É o último estado. 19/4, ou seja, nesse mês ele foi incluída na pauta da reunião, ou seja, eles vão fazer agora uma reunião para dar o último parecer, a última votação. Quando os senadores votarem essa lei, aí ela vai ser levada para o presidente da República e ela vai ser validada pelo presidente da República depois que passar pelo Senado. Então, ela foi adiada no dia 6 de março, mas agora, no dia 19/4, ela foi incluída na pauta de reunião. Isso quer dizer o quê? Que eles vão fazer uma reunião para discutir, porque já passou pelo senador Magno Malta, ele já analisou o texto, e agora vai ser incluída na pauta da reunião. Essa reunião pode acontecer a qualquer momento, esse mês ainda, ou mês que vem, mas vemos que as coisas estão acelerando em todas as partes do mundo, não é só na Europa e nem nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também já existe uma lei que vai proteger a guarda do domingo, né? Como eu disse, a lei, a princípio, parece que vai beneficiar os adventistas, mas vai ser um problema muito grave, porque ela sendo aprovada, o empregador vai ter que dar o sábado e o domingo para os adventistas. E claro que eles não vão querer fazer isso, né?
porque a maioria descansa aos domingos, como esses mais de 50 milhões de pessoas de evangélicos. Eles vão entrar ali num concílio, ali, num consenso, para que tenha apenas um dia de trabalho para os empregadores não ter problema, né? Que esse dia, é claro, por maioria será o domingo. Então, é o fim, meus irmãos. Diante de tudo isso, vem a pergunta inicial. Qual que é a chance do decreto dominical sair no governo Trump? Com toda essa movimentação dominical, né, com mais de 80% das igrejas apoiando Donald Trump, se ele ganhar, temos mais de 80% de chance. Então tudo parece estar encaminhando para o fim, né? Estamos aí nas horas extras desse mundo. Isso tudo nos diz, eu encerro a mensagem aqui, isso tudo nos diz uma coisa: como está o meu caráter e o seu, né? Como nós estamos nos santificando. O que será de nós agora nos últimos dias? Estamos preparados para a grande perseguição que romperá sobre os guardadores do sábado? Estamos preparados para receber o selo de Deus? Essas são perguntas, mas as respostas é individual, né? Porque realmente as coisas vão ficar terríveis quando o decreto dominical ele sair. Aí Deus saberá quem são os verdadeiros remanescentes, quem está firme ou não. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você e nos proteja para esse grande dia. Deixe seu comentário, é importante aqui no vídeo. Compartilhe para aquela pessoa que queira informação fundamentada. Se você quiser as fontes de todos os links, peça nos comentários, enviarei para você. Que Deus nos fortaleça e nos guarde até esse dia. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, tenha misericórdia de nós. Vimos que realmente as coisas estão bem aceleradas. Que o Senhor nos proteja, nos guarde, nos fortaleça, nos batiza com Teu Santo Espírito. Nos ajude ainda a remediar nossas defeitos de caráter antes do fechamento da porta da graça.